graça e a paz do Senhor Jesus, povo abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma live, mais um domingo abençoado. Estamos aqui para cultuarmos, nós estamos aqui para adorar, estamos aqui para glorificar a Jesus e abençoar você e sua família. Portanto, nesse início de culto, que você pare todas as coisas e vamos participar desse culto, você conosco, nós com vocês, o Espírito Santo falando em cada coração. Portanto, queridos irmãos, escutem esse hino inicial, pare todas as coisas e entrem em adoração. Amém? Graças a Deus, estamos começando alegre, feliz, contente, um domingo muito ensolarado, abençoado aqui na nossa região, creio que na sua também. Então a gente louva o Senhor por isso. E o cristão, a gente sabe, não tem que murmurar. Cristão salvo, e todo cristão é salvo, tem que estar sempre feliz, contente, adorando, porque a Bíblia diz assim, ó: quem está alegre deve cantar louvores. Quem está triste, ore. Se ele continuar triste, é porque ele não orou. Porque se orar, fica alegre, porque Jesus visita as orações e responde. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Abra sua Bíblia no Salmo 86.
Salmo de número 86, diz assim: ó Senhor Deus, escuta-me e responde-me, pois eu sou fraco e necessitado. Salva-me da morte, pois sou fiel a ti. Salva-me, porque sou teu servo e confio em ti. Tu és o meu Deus, tem compaixão de mim, Senhor, pois eu oro a ti o dia inteiro. Ó Senhor, alegra o coração deste teu servo, pois os meus pensamentos sobem a ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador e tem muito amor por todos que oram a ti. Só até aí. Esse versículo é maravilhoso. Senhor, tu és bom e perdoador e tens muito amor por todos os que oram a ti. Momentos de oração, momentos de clamor, são momentos que devemos viver nesse período que estamos vivendo. Portanto, eu chamo a Cláudia para orar, para te abençoar em oração, abençoar a nossa nação, abençoar todas as nações, todos os governantes, todos os presidentes, todo o povo de Deus. Cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é maravilhoso podemos adentrar na presença do nosso Deus, saber que o nosso Deus está com seus braços estendidos, com os seus ouvidos atentos, com o seu amor que nos envolve e que está pronto para poder nos abençoar. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos concentrarmos ao nosso grande e tremendo, que é o Senhor nosso Deus. Amém? Declare a Ele as tuas petições, soberano Deus e eterno Pai. Te somos gratos, Senhor. Te somos gratos, ó Pai, pelo teu tão grande amor para conosco, e temos dado teu Filho Jesus Cristo, aonde podemos, Senhor, descansarmos na tua presença. Saber que como filhos somos cuidados por ti de uma maneira toda especial. Por isso, ó Deus bendito e maravilhoso, receba, Senhor, esta nossa adoração e esta nossa gratidão a ti. E a ti, Senhor, colocamos, ó Pai, estas petições, ó Deus bendito, esses pedidos de oração no teu altar. Sabemos que tu és poderoso, Senhor, para ouvir a cada um que neste momento está clamando, te pedindo algo, Senhor, e tu és poderoso, Senhor, para responder. Ó querido e amado Deus, continua, Senhor, abençoando a cada filho teu, abençoando, Senhor, a cada família, Pai bendito. Ó querido e soberano Deus, nós te pedimos, Senhor, pela nossa nação, tenha misericórdia de nós, Senhor. Ó querido Deus e amado Pai, toma, Senhor, o nosso presidente nas tuas mãos, a todos os seus ministros, ó Pai, dá a eles essa inteligência para poderem estar governando este país, Senhor. Seja com eles, livrando-os também de todo o mal, Senhor, e que eles sejam revestidos pela tua graça, Senhor, e pela segurança que há somente em ti. Te pedimos, Senhor, também pelos nossos governantes espirituais, que a todos, ó Deus, sejam grandemente abençoados por ti. Recebam de ti a graça, a virtude, a unção, a sabedoria, ó Pai bendito, para poder estar conduzindo o teu povo, preparando o teu povo para encontrar-se contigo. Ó bendito e amado Pai, também te suplicamos, Senhor, por cada filho teu, servo teu, Senhor, por cada obreiro, Senhor bendito, a todos, Senhor. Toma-os nas tuas mãos, derrama sobre eles esta graça, Senhor. Fala aos corações, Senhor, desperta-nos para cada dia mais estarmos na tua presença.
boa obra que tu começaste em cada coração. Graças a E que, ó Deus bendito, a cada um seja revestido pelo poder que há no teu Filho, no Espírito Santo de Deus, para que, ó Pai bendito, todos possam ser fortalecidos, fortificados por Ti, para que o desânimo, Senhor, não venha tomar conta de nenhum dos Teus filhos, mas que possam continuar alegres te servindo, Senhor. Ó bendito Deus, guardados debaixo das Tuas potentes mãos, Senhor, para que, ó Deus bendito, os pés dos Teus filhos não venham a tropeçar, mas que cada dia mais possam estar firmados em Ti. Guarda-nos, Senhor, na Tua presença. Ó bendito Deus, o mundo está vivendo essa pandemia, mas, ó Deus, nós te suplicamos, Senhor, que Tu continue abençoando a Tua igreja, fazendo a diferença nesse tempo em que estamos vivendo, Senhor. Ó querido Deus, que o Teu nome seja cada dia mais exaltado, glorificado, Senhor, através dos Teus filhos, ó Deus, por onde passarem, Senhor, possam estar levando realmente o Teu nome. Graças e assim, a ó Pai, Deus. muitas vidas possam reconhecer e sentirem também esse desejo de aceitar a Jesus, de servir a esse Deus maravilhoso, porque Tu és grande, temível, Senhor. Sabemos que todo joelho irá se dobrar diante de Ti. E que, ó Deus bendito, estas vidas possam realmente serem alcançadas pelo Teu amor. Portanto, ó Deus, abençoa cada um dos Teus filhos de uma maneira toda especial. Senhor, repreendendo todo o mal, repreendendo toda a fúria do inimigo, Senhor, e vivifica cada dia mais o Teu nome através dessas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que cada família seja abençoada. Ó Deus de amor e de bondade, se há alguma família que ainda, Senhor Jesus, o Teu nome ainda não é o centro desta família, que todo mal venha cair por terra e que esta família possa ser restaurada pelo poder que há no Teu nome santo. Que todas as coisas, Senhor, venham ser supridas, Senhor, nessas famílias. E que, ó Deus santo e maravilhoso, estas famílias possam testificar deste Teu tão grande amor, porque Tu és a provisão. Sabemos que Tu que provém todas as coisas, ó Pai. Por isso, trabalhe de uma maneira toda especial sobre todos os Teus filhos que neste momento estão invocando o Teu nome santo. Sabemos, Senhor, que Tu és um Pai que tem compaixão dos filhos e principalmente, Senhor, como diz no Salmo, que Tu olha com este olhar de Pai de compaixão para com todos aqueles que temem a Ti. E por isso, Senhor, nós te pedimos que vá de encontro a cada um, Senhor, suprindo as necessidades. Olha, Senhor, com este olhar de compaixão, Senhor, quantas famílias estão sofrendo, ó Pai, mas Tu és poderoso para ir levar este bálsamo sobre as suas vidas, o bálsamo de consolo, o bálsamo de cura, Senhor. Ó bendito Deus, abre portas, Senhor, para os que estão desempregados, ó Pai. Também nós te pedimos pelas causas que estão na justiça, também venham a ser, ó Pai bendito, aclamados, Senhor, por esses juízes da terra, mas que a bênção e a vitória venha sobre a vida dos Teus filhos. Continua os abençoando, os protegendo, Senhor. Continua, Senhor, de uma maneira especial, ó Pai bendito, sobre todos, ó Deus. Sabemos, Pai, que muitos podem ficar em casa, mas tem outros, Senhor, que têm que sair para o trabalho. Que a Tua proteção seja por todos. Continua abençoando, Senhor, todas essas equipes que têm trabalhado na área da saúde, da segurança, da limpeza. Ó Deus bendito, seja com estes Teus filhos que têm te servido desta maneira. Que toda a Tua proteção seja por eles, Senhor, e aqueles que não Te conhecem, que possam encontrar a salvação em Cristo Jesus. Pai, recebe este nosso culto que estamos prestando a Ti. Que a Tua graça, Senhor, seja sobre nós. A Tua unção, Senhor. Fala aos corações, ó Pai bendito, destes Teus filhos que estão nesse momento, ó Pai, com seus ouvidos atentos também para ouvir a Tua
em nome do teu filho amado Jesus. Graças ao teu nome, ó Deus. Se sinta abençoado, porque as orações têm efeito, principalmente dos justos. E o povo de Deus está orando nesses últimos tempos, sempre esteve, e Deus estará realmente respondendo as orações. Vamos adorar a Deus com o 434 da harpa cristã. 434. Estamos cultuando, irmãos. É um culto de adoração a Jesus. Acompanhe, glorifique, exalte o nome do Senhor. Compartilhe, chame colegas a participar desses cultos que Deus tem nos abençoado grandemente. 434. A teus pés, ó Jesus Cristo. Vamos estar nos pés dele. Graças a Deus. Ó Jesus Cristo, tua face buscarei, estudando com Maria as palavras de amor. A teus pés, ó Jesus Cristo, tem cuidado. Jesus Cristo, nós pela compaixão para todos teus pesares, teus conflitos, minha dor. Livra-me, ó Jesus Cristo, de cuidados de aflição. Concede-me constante teu poder consolador. A teus pés, ó Jesus Cristo, eu desfruto teu amor. Em teus olhos a doçura, em teu ser proteção. Dai-me, ó Cristo, a tua mente, dai-me graça e fervor, e que o mundo possa sempre ver em minha salvação. Graças a Deus. Teus pés, ó Jesus Cristo, tenho o gozo de ficar. A teus pés encontro abrigo, ó bondoso Salvador. Só em ti, ó Jesus Cristo, há consolo sem igual. Pra minha alma batida neste mundo de horror. Graças a Deus. Se tiver alma batida, pode ter certeza que Jesus está levantando nesta hora, porque estamos o adorando. E a palavra dele transforma. Nós está conosco o nosso diácono, né, Michael. Ele voltou, estava na sua terra natal.
Então vamos ouvir uma palavra, uma oração dele, em nome de Jesus. Amém? Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos fazer uma oração neste momento. Amém. Querido Deus e eterno Pai, meu Deus, neste momento eu quero te agradecer, Graças meu te Pai, damos, ó Deus. primeiramente, meu Pai, que o Senhor nos guardou naquela viagem, meu Pai, que nós fizemos e o Senhor nos trouxe em paz, ó Pai. Obrigado, meu Pai, pelos teus livramentos, pela tua provisão em nossas vidas. Pai, eu te agradeço, meu Pai, pela vida desta igreja, pela vida de cada membro, ó Pai, que tu tem, meu Pai, colocado as tuas mãos, meu Pai, sobre cada um, meu Pai. Que tu venha e vinde de encontro, meu Pai, neste momento, meu Pai, aquele que está aflito, aqueles que estão abatidos, ó Pai. Que tu venha, meu Pai, consolar, que tu venha, meu Pai, meu Deus, dar sabedoria neste momento, meu Pai, para que eles possam, meu Pai, compreender, meu Pai, meu Deus, a tua vontade, Jesus. Meu Deus, visita cada um, Graças Senhor, te damos, ó meu Pai, Deus. que tu venha, meu Pai, com a tua cura neste momento e que eles recebam, meu Pai, meu Deus, as tuas bênçãos, meu Pai. Assim eu te agradeço, meu Pai, por tudo, assim eu te agradeço por este momento. Maravilha. Graças a Deus. Vamos adorar a Deus com mais um hino da harpa. Levantai os vossos olhos para cima. Amém? Graças a Deus. Vamos adorar a Deus com esse hino, porque nossos olhos têm que estar em Jesus. Não tira os olhos dele, não. É o autor e consumador da fé. Levantai os vossos olhos para cima, ó reinos do Senhor Jesus. A videira mostra que se aproxima, o verão todo já produz. Levantai vossos olhos para os céus, onde Jesus virá. Levantai, a redenção deve se parar. Nos dizem que Jesus está tardando para vir buscar você. Quantos dias de Noé estão pensando, sem temer conosco Deus. Levantai vossos olhos para os céus, onde Jesus virá. Levantai, a redenção deve se parar. Lá na oração dizer quem é o Senhor, daí ouvir, e também o coração endurecer, mas as pragas estão pra vir. Levantai vossos olhos para os céus, onde Jesus virá. Levantai, a redenção deve se parar. Graças a Deus. Levanta os teus olhos e olhe para Jesus. Arrebatamento ao céu em terra, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor, é primavera. Levantai os vossos olhos já. Levantai vossos olhos para o céu, onde Jesus virá. Levantai, a redenção deve se parar. Graças a Deus. Olhando para Jesus.
o autor e consumador da fé. Amém? Tira os teus olhos de todas as coisas dessa terra e coloque em Jesus. Ele é o bálsamo, Ele é a única bênção maior para toda a nossa vida. Amém, irmãos? Irmãos, nós prometemos aos irmãos de que o nosso irmão ele estaria ministrando hoje. Mas nós fizemos uma troca, né? Hoje vai ministrar o Leonardo, nosso aspirante ao Ministério Pastoral aqui da sede. E o que acontece? Eu peço oração por ele, pelo evangelista Eli, pela sua família, família da minha esposa, pois tivemos uma vida que Deus recolheu ontem, né? E foi sepultada ontem, é uma prima nossa, e Deus permitiu que fosse colhida dessa terra. E eles estão lá na cidade de Bragança, Paulista, foi onde a nossa prima Elaine, Deus assim o tomou para si. E a família está lá, o Eli, a esposa, o esposo dela, o Dedé, né? E os seus 2 filhos. E só retorna amanhã, então não tem como fazer a live hoje. Então ficou na promessa para nós anunciarmos outra data. Mas o Leonardo, o nosso aspirante, está preparado desde quinta-feira, né? Nós vamos ouvir uma palavra de Deus para os nossos corações. A bênção para você aqui hoje. Vamos pedir a Deus que essa transmissão, né, se aplane, né, e a gente consiga, né, ouvir essa grande mensagem através desse ungido de Deus, que é o nosso querido pastor Leonardo. E nós queremos também que os irmãos, né, estejam orando uns pelos outros. Amém? Graças a Deus. Orem uns pelos outros, para que Deus venha consolar os enlutados, né? E nós estamos orando mesmo. E eu vejo assim. Amém? Paz do Senhor Jesus. Maravilha. Pastor Leonardo. Ô pastor, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, graça e paz. Ô, meu querido. O senhor está me ouvindo bem? Estamos ouvindo, pode fazer o que Deus mandou você fazer, pregar o Evangelho de Jesus agora. Amém. Vamos lá. Queria saudar também a todos os irmãos que estão nos assistindo. Na quinta-feira tivemos um probleminha técnico, né? Que nos impediu aí de estarmos pregando, mas foi uma bênção. Ficamos aqui enquanto tentávamos ouvindo a palavra do pastor Paulo. Deus falou grandemente. Queria, antes de começar também, dizer, né? A imensa saudade que eu estou daí, todos os irmãos. Experiência diferente para nós, né, pastor? Pregarmos sem estar olhando nossos irmãos, né? Observando diretamente no olho a olho. Mas eu creio que os nossos irmãos estão de casa e a palavra tem poder. E mesmo nós estamos aí remotamente nos falando, eu creio que a palavra de Deus vai falar aos corações. Irmãos, me diga uma coisa, nós combinamos de usar paletó da mesma cor, é isso? Olha, é verdade, hein? Não combinamos não, mas olha como as coisas acontecem, é bênção. Estamos aí combinando, né? Amém. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração desde da quinta-feira é a mesma palavra que eu ia pregar. Iremos pregar hoje. É uma palavra que, particularmente, eu gosto muito dessa passagem bíblica. Ela está sempre falando muito ao meu coração, mas nessa situação específica, né, especial que nós estamos vivendo aí por conta do vírus, desse coronavírus, tem servido muito para mim, tem sido muito importante pessoalmente falando. O Espírito Santo de Deus age tremendamente na minha vida acerca dessa palavra. E eu Amém. de compartilhá-la com todos os irmãos. Gostaria de pedir que os irmãos ficassem concentrados aí, serei breve, mas como a gente está aí muitas vezes no conforto da nossa casa, né, temos muito mais distrações do que na igreja, isso dificulta às vezes
até por experiência própria eu falo isso, dificulta um pouco às vezes a gente prestar atenção, mas eu tenho certeza que será bênção para a vida dos nossos irmãos. Eu gostaria de Graças começar a Deus. colocando a seguinte pergunta. Fiz um papelzinho aqui, ó. De qual lado você está? Né? Para os irmãos que estão assistindo aí, deve estar se perguntando do que o irmão realmente está falando. Para vocês entenderem o porquê dessa pergunta, de que lado você está, eu vou iniciar a mensagem antes de nós lermos. Nós vamos ler no livro de Eclesiastes, no capítulo 7. Se os irmãos que estiverem acompanhando com Bíblia em casa, tiver com a Bíblia próxima, quiser já deixar aberto. Mas nós só vamos ler o texto depois da introdução para os irmãos saberem o porquê dessa pergunta, né? De que lado você está? E eu gostaria de iniciar relembrando aos irmãos uma situação que a gente vem vivendo no nosso país, que começou no ano retrasado, mais precisamente nas eleições, que foram as eleições presidenciais. A gente começou a viver que já acontecia fora do país, mas que até então a gente não tinha vivido ainda. Nas eleições presidenciais, os irmãos devem se lembrar que surgiu uma palavra nova, que até então a gente já usava essa palavra, mas não com essa aplicação, que foi a tal da polarização, no caso, a polarização política. E o que era essa polarização? Justamente o fato de que, quando eu tenho uma opinião, eu sou, por exemplo, a minha opinião é em relação ao posicionamento A de um assunto, e o posicionamento da outra pessoa é o posicionamento B. Então, eu tenho dois polos, né? O pessoal que está desse lado e o pessoal que está desse lado. A política sempre foi assim, porque se você vai votar numa pessoa, você não vai mudar de opinião, não vai votar no que o outro vai votar, você vai votar no seu. Então, qual é a diferença da polarização? Esse conceito que a gente começou a viver, principalmente por conta das redes sociais, a gente também passamos a conviver mais com a tal das fake news, né, que são aquelas notícias falsas. Começaram a mídia forte, né, tanto por internet quanto televisão, começou a colocar uma coisa diferente em nós, que é essa polarização. Não basta agora eu simplesmente ter o meu posicionamento acerca do que eu vou fazer. Mas, além disso, se eu sou da opinião A, eu não só discordo de quem é da opinião B, como, além disso, eu crio um afastamento mais agressivo em relação a isso. Eu poderia dizer que nós somos, inclusive, influenciados a odiar quem não tem a mesma opinião que nós. Essa é a característica da polarização, que até então a gente não vivia isso. Acredito que os irmãos que estão nos assistindo devem ter percebido até mudança de postura de gente que convivia há muito tempo, às vezes até um familiar seu. A gente ouviu histórias por aí, né, no trabalho, conversando com amigos, de pessoas que pararam de conversar com familiares por conta de opinião política, que é uma coisa que a gente, por mais que sempre houvesse essas discussões, nunca chegou nesse nível. Mas por quê? Por causa de que nós estamos o tempo todo sendo alimentados, WhatsApp, Facebook, as redes de comunicação e de relacionamento de forma geral, nós estamos sendo, e aí nós temos que ficar com olhos bem abertos, tendenciados a ter esse tipo de sentimento por quem não tem a mesma opinião que nós. E é nesse sentido que eu gostaria de falar um pouco com os irmãos. Esse tema da polarização, de que forma que ele está nos atingindo nesse momento, nessas circunstâncias que a gente está vivendo dentro da igreja. Aliás, no mundo, e como isso nos afeta dentro da igreja. É por isso que eu fiz essa pergunta. De que lado você está? Esse exemplo que eu dei da polarização, falando da política, ele tem se estendido, se os irmãos repararem, para vários outros assuntos. O que eu considero mais relevante nesse momento, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é acerca não do vírus em si, mas a consequência que o vírus tem causado na nossa relação como igreja. Por exemplo, o fato de nós termos o vírus da forma como está faz com que agora nós nos estejamos comunicando dessa forma, remotamente, né, à distância. Senão nós estaríamos na igreja agora. Então, o principal assunto nesse momento é a tal da quarentena, né? O isolamento social, o ficar em casa.
Se os irmãos repararem e observarem, não sei quantos estão vivendo de fato essa realidade, mas eu tenho observado isso muito, a opinião é distinta. E como todo debate hoje em dia, tudo que é uma opinião distinta tende a ser polarizado. Ou seja, eu não só tenho uma opinião e meu irmão tem outra opinião. Além de eu acreditar na minha opinião, eu ainda tenho que pensar mal, criticar e até mesmo eu sou tendenciado a odiar quem não tem a mesma opinião que eu. Então, quando a gente fala do isolamento social, nós temos um grupo de pessoas que estão polarizados, estão nos extremos, né? E aí vem a pergunta, de que extremo você está, né? De um lado, nós temos aquelas pessoas, não só falando da igreja, como de um todo, né? Aquelas pessoas que estão encarando essa pandemia aí como se nada tivesse acontecendo, né? A pessoa, por não querer encarar, pode ser também, muitas vezes, acaba encarando tudo como se tivesse tudo normal. E nós entendemos que essa não é uma postura adequada, principalmente para o cristão, que se coloca nessa condição, ele muitas vezes vai basear a postura dele na fé. Não, eu tenho fé, e tem que ter mesmo, todos nós temos fé, mas quando ele vive a vida como se nada tivesse acontecendo, não nos parece ser uma conduta muito inteligente do ponto de vista de considerar o que de fato está acontecendo. Alguns vão dizer que isso tudo... Tem várias teorias dizendo que isso tudo é armado, de que não é bem assim, mas basta nós analisarmos os fatos, né? Os números. Eu entrei na internet e dei uma olhada, fiz uma conta rápida aqui só para os irmãos terem uma ideia. A taxa de mortalidade desse vírus no nosso país, aqui no Brasil, é de um pouco mais de 5%. O que é isso? De todas as pessoas que contraem o vírus, que até a hora que eu olhei eram cerca em torno de 680 mil pessoas, casos confirmados. Claro que esse número são só aqueles que passaram pelo teste, né, e foram diagnosticados. Tem também aqueles que a gente não consegue contabilizar. Desses 680 mil, 36 mil, infelizmente, vieram a óbito, né? Então, dá uma proporção de um pouco mais de 5%. Ou seja, 5% das pessoas que contraem o vírus falecem. Se nós tomarmos isso como parâmetro e abrirmos isso para a população do país, que é o que alguns especialistas estão dizendo, não, esse vírus todo mundo vai pegar, né? Mais cedo ou mais tarde vai pegar. O que a gente tenta fazer é desacelerá-lo até que tenha uma vacina, né? Algo que possa proteger do vírus. Mas vamos supor que não tivesse vacina. Se todo mundo pegar o vírus só no Brasil, nós somos um pouco mais de aproximadamente 210 milhões de habitantes. É o censo aí de pessoas, né? A população do Brasil. Se 5% morrer, é em torno aí de 10 milhões de pessoas que a gente está fazendo. A conta, né? Uma conta rápida que eu fiz aqui. Ou seja, morreram 36 mil até agora. Se acontecer dessa forma, claro que são estimativas, né? Isso não vai acontecer, nós esperamos que não aconteça. Mas morreram 36 mil e seriam 10 milhões se mantiver a mesma taxa de 5% da população. Quantas pessoas ainda não estão por morrer acerca desse vírus, né? Então, não é inteligente uma postura de um cristão encarar dessa forma. Por quê? Quando você age como se nada tivesse acontecendo, tem dois problemas. Primeiro, você está rejeitando esses dados, que são fatos, inclusive a doença começou lá na China, depois na Europa, França, Espanha, chegou no Brasil, agora já está no vizinho, já está no da rua de baixo, já está no irmão da igreja, na família do irmão da igreja, cada vez mais se espalhando e se aproximando, né? Então, quando a pessoa toma essa postura, mesmo que baseada na fé, de agir como se nada tivesse acontecendo, não é uma postura de fato cristã, por dois aspectos, né? Como eu já disse, o primeiro, não considerar o fato em si, a realidade, e em segundo lugar, não considerar que ele não é sozinho e que ele vive com outras pessoas, no sentido de que eu poderia
ter que viver a vida desse momento como se nada tivesse acontecendo, não tomando as precauções, uso de máscara, higienização das mãos, é até uma atitude egoísta, visto que a opinião dele é que nada está acontecendo, vou viver assim. Mas e as pessoas que ele convive? Às vezes tem um idoso, tem alguém na família, quando ele vive daquele jeito, talvez para ele não tenha problema, mas os demais que convivem. Então, podemos dizer que, num certo nível, acaba sendo uma atitude de egoísmo. Então, esse é o problema, um lado da polarização, né? E a polarização está ligada a extremismo. Essa é uma atitude extremista. Mesmo que, se o irmão estiver agindo assim e baseando isso na sua fé, é uma atitude extremista, que não é muito alinhado ao conceito cristão, onde a nossa maior preocupação é com o próximo. Nós pregamos a palavra, nós evangelizamos porque é mandamento e porque nós amamos uns aos outros. Nós queremos que as vidas alcancem a Jesus, levando a palavra. Então é uma relação de amor, não de egoísmo, né? Que eu, como cristão, tenho que ter. Mas então, meu irmão, nesse cenário que você passou, os irmãos podem estar pensando, realmente está muito grave. Já pensou, morrerem 10 milhões, só morreram 36 mil? Me perdoem pelo só, mas comparado a 10 milhões, a gente, óbvio que não quer que morra ninguém. Mas, teoricamente, ainda há muitas vidas para serem ceifadas por esse vírus, até que venha uma vacina de fato. Então, o que o irmão está dizendo é que eu não devo sair de casa para nada, né? Não devo ter contato com ninguém. Bom, isso é o que mandam as autoridades, né? Todos os órgãos de saúde pública, inclusive mundiais, de outros países que também estão passando por isso, essa é a recomendação. O que não pode? O que seria o outro lado do extremo? Enquanto nós temos pessoas que vivem como se nada tivesse acontecendo, nós temos também outras pessoas, outro grupo, que estão exageradamente com medo, que são aquelas pessoas que estão com angústia, né? Se isolam dentro de suas casas, e até aí não é o problema. O problema é quando isso passa a afetar a sua vida e passa, inclusive, a afetar a sua fé. E, novamente, aqui eu relaciono esse extremismo com fé. De um lado, eu tenho aqueles que usam a fé para fechar os olhos para a realidade, e do outro lado eu tenho aqueles que têm a realidade abalada por sua fé, aliás, tem a sua fé abalada pela realidade, né? O fato, voltando a falar desse extremo, quando a pessoa age dessa forma, eu me lembro inclusive daquela passagem que Jesus está no monte e ele é tentado por Satanás a pular. Né? Mesma coisa se eu chego assim, hoje eu tô com muita fé, o culto foi uma bênção, eu vou subir num prédio e vou pular do prédio, e eu tenho certeza que eu não vou morrer porque eu tô com fé. Não julgando a fé de ninguém, mas existe a realidade, né? Deus, quando constituiu tudo, criou uma coisa chamada gravidade, que todos nós sabemos que puxa as coisas pro centro da Terra. Então, se eu pular de cima de um prédio, sem motivo algum, né? Sem circunstância nenhuma, vou pular de um prédio só para testar a minha fé, né? Segundo a Bíblia, eu estou mais tentando o meu Deus do que de fato provando a minha fé. Então é muito provável que o centro da gravidade vai me puxar para o centro da Terra, e quando eu bater lá embaixo eu vou me esborrachar. E aí eu vou dizer o quê? Deus não me salvou, né? Não é ponderado isso. Foi o que Jesus responde a Satanás, né? Que fala, pule, pode pular, os anjos não vão te proteger. E aí Jesus responde, né, que não é certo, né? Eu estaria tentando, nós não devemos tentar ao nosso Deus. Porém, eu tenho outro lado, que são essas pessoas que podem estar vivendo tão angustiadamente que começam a ter medo do amanhã. E o outro extremo da postura que nós queremos destacar aqui, que também não convém com a fé cristã. Justamente porque, meu irmão e minha irmã, a nossa fé, a nossa esperança, ela é baseada e ela deve ser inteiramente aplicada em Jesus. E aqui eu gostaria de colocar uma frase para os irmãos. Deus não perdeu o controle. Por mais que a situação no mundo esteja como está, Deus tem permitido que irmãos nossos, né, se acheguem a Ele através desse vírus,
é uma realidade de fato, mas nós não temos que viver com medo disso. Preocupados, sim, porque se eu não me preocupar, eu vou para o outro extremo, né? Mas com medo, angustiado, nós vemos que tem pessoas por aí que estão depressivas, entrando em estado de depressão de fato, porque não têm sabido se conviver com essa questão e estão com medo do dia de amanhã. Mas o amanhã nós sabemos que pertencem a Deus, né? E é o mesmo Deus que cuida de nós. Então, nada pode nos ocorrer sem que passe pela autorização de quem está sobre nós, que é nosso Deus. Nós estamos debaixo da permissão de Deus. Tudo está debaixo da permissão de Deus. Nós temos que lembrar que tudo opera para o bem daqueles que amam. A palavra de Deus diz isso. Então, quando eu vivo nesse extremo, eu também não estou condizente com a fé cristã, que eu acredito. Então, essa polarização, esses dois extremos, esse extremismo, eu percebo que nós estamos sendo forçados a ir ou para um lado ou para o outro. Porque dependendo do meio de comunicação que você mais assiste, meu irmão, o canal de TV que você mais assiste, quais canais no YouTube você acompanha, quais pessoas você segue na rede social, pode ser que você esteja sendo tendenciado a pensar por um lado, em agir como se nada tivesse acontecendo, porque a situação nem é tão grave assim, ou até de ser tão radical a ponto de você não conseguir se relacionar com tudo isso e ter a sua fé abalada. E esses dois extremos são perigosíssimos, né? E nós estamos forçados a isso. Então, dentro desse cenário, eu gostaria de ler com os irmãos agora a passagem que está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 7, a partir do verso 16. Verso 16 até o verso 18. Diz assim, não sejas... Aliás, apenas o verso 16. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirás a ti mesmo. Por que te destruirás a ti mesmo? É uma pergunta, ele indaga no final. O livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, né? Que era o homem mais sábio da época. É evidente que Salomão veio antes de Jesus, né? Mas do seu tempo ele era o homem mais sábio, como em 1 Reis escreve, né? Que Salomão era o homem mais sábio da sua época, filho de Davi. E ele escreve o livro de Eclesiastes. E ele mesmo, na condição de homem mais sábio, coloca essa palavra, não sejas, ou não sejais, em algumas traduções, demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio. Veja que questão, meu irmão, minha irmã. Justiça e sabedoria são duas características que devem estar entre as 5 principais de Jesus. O mesmo Jesus que a gente segue e que a gente se baseia toda a nossa postura, o mesmo Jesus que a gente luta a todo dia para viver segundo a própria imagem, para refletir Jesus para as pessoas, era justo e sábio o tempo todo. E aqui o rei Salomão vem falar que nós não devemos ser demasiadamente justo nem demasiadamente sábio. Há uma diferença. O foco principal dessa palavra de Salomão está na palavra demasiadamente. Ele não está dizendo que nós não devemos ser justos e nem que nós não devemos ser sábios. Ele está dizendo em relação à demasia. O que seria demasia? É justamente a questão do exagero. E aí, quando a gente pega a questão do exagero, ela entra no contexto do que falamos até agora, que é essa questão da polarização, o exagero, o extremismo. Eu não posso ser exagerado com nada, inclusive com justiça, inclusive com sabedoria. Mas o que seria eu ser demasiadamente sábio? Hoje em dia, essa polarização, essas mídias, eu estou sendo redundante no que eu estou falando porque eu observo muito isso e Deus me incomoda acerca disso. Nós ouvimos tantas pessoas falando tantas coisas e os irmãos reparam como todo mundo fala sempre cheio de muita razão, muita sabedoria. Você ouve aquilo porque você já está inclinado a uma postura ou outra, a um extremo ou outro, e você começa também a se encher de razão. Você começa a ficar mais sábio dentro de si mesmo. Não, porque realmente quem pensa desse jeito é um absurdo. E quem está aqui pensa, não sei como quem
Quem pensa daquela forma consegue pensar, você começa a se encher de uma sabedoria que muitas vezes nem retrata de fato o que é uma realidade. Ou seja, nós devemos evitar a demasia em tudo, né? Você não deve ser sábio segundo o seu próprio entendimento. Se isso acontecer, meu irmão, você já entrou em demasia, com certeza. A justiça e a sabedoria, é o que o rei Salomão está falando aqui, eles não devem ser medidos segundo o nosso próprio entendimento, porque isso vai ser de forma demasiada, né? A justiça e a sabedoria têm que ser medidas segundo a Bíblia. Nós devemos ser sábios e justos segundo o que a Bíblia nos ensina. A nossa Bíblia sagrada, nunca podemos perder de vista que é o nosso manual de vida, de fé, de prática, né? Então, as nossas opiniões, elas devem ser embasadas em cima dos conceitos que nós aprendemos aqui, na Bíblia Sagrada. É a única forma de nós conseguirmos nos posicionar de maneira não demasiada dentro de uma situação como a de hoje. Então, assim, um outro exemplo do que seria demasia, o amor. Nós sabemos que como cristão nós devemos amar a todos, mas nós não devemos ser o amor, né? Às vezes eu quero amar tanto que eu penso, não, eu devo ser o amor. Não, a Bíblia diz que eu devo amar. Quem é amor é Deus. Eu ouvi essa frase um tempo atrás e eu achei fantástico. Nós não devemos ser amor, nós devemos amar, porque quem é amor é Deus, Deus é amor. Se eu passo do ponto, eu vou ser demasiado nisso também. E é isso que Salomão tenta nos explicar. Nesse tempo, então, meus irmãos, juntando tudo isso, nós devemos tomar muito cuidado com a demasia. Nem para um extremo, né, de viver como se nada tivesse acontecendo. Nós temos visto aí nos meios de comunicação, tem locais, principalmente a juventude, né, tem feito bailes aí e festas e como se nada tivesse acontecendo. Isso é uma irresponsabilidade muito grande. Não podemos ser assim nem do outro lado, onde os irmãos entram na desesperança quanto ao amanhã. Entendemos que, segundo essa palavra e segundo que Deus tem conversado conosco, tem falado aos nossos corações, nenhum desses dois extremos é bom. Então, tá bom, meu irmão, entendi exatamente o que você quis dizer, mas onde é que então, como então eu devo me posicionar? De que forma eu devo atingir esse equilíbrio, né? Porque nós vemos por aí que tem irmãos até questionando os líderes religiosos, os pastores, né? Por que não abrir as igrejas? Nós temos, e a nossa fé? Cadê a nossa fé? Vamos juntar e que Deus vai agir. Deus age, meus irmãos, claro que age. Mas nós temos que entender que, como eu aprendo muito com o pastor Paulo nessa época, nós temos que ser exemplos de obediência. O que está acontecendo não é uma perseguição em relação à igreja, né? Não é a igreja que está proibida de se reunir, é a sociedade como um todo. Então, não caracteriza uma perseguição religiosa. Então, nós devemos sim obediência, como a Bíblia nos ensina, né? Obediência, orar pelos nossos superiores, pelas nossas autoridades e prestar obediência a eles. Então, se nós não fizermos isso no contexto que nós estamos vivendo, seria negligência. Amanhã ou depois acontece alguma coisa dentro da igreja, já pensou? E aí vamos dizer o quê? Vai dizer que foi irresponsabilidade, né? E vai ter gente que vai começar a questionar a fé, questionar a Deus, enquanto a gente usou a fé de maneira incoerente. E aqui a gente vai entrar na última parte da mensagem, que é justamente considerando o que foi posto e tentando dar uma luz aos irmãos, com base na Bíblia, acerca de como proceder então. Bom, vamos lá. Onde é que está o equilíbrio de tudo isso? Vejamos que nas duas condições, a fé foi colocada em jogo. A fé que a pessoa usa muitas vezes para justificar que nada está acontecendo, ou a fé que acaba se tornando abalada por causa da pessoa não saber associar ou conviver com o que está acontecendo. Quando a gente lembra do conceito de fé, que os irmãos sabem muito bem, nós já estudamos em outras oportunidades sobre isso, lembrando que a fé é baseada aí em obedecer, confiar e crer, né? Crer, confiar e obedecer. Daí vem a questão da obediência, que nós já falamos, mas a fé ela tem uma especialidade, ela tem uma particularidade.
A fé, por ser aquilo que a gente não consegue observar, a gente não vive por vista, a gente vive por fé. Ou seja, a fé ela vai servir para mim e para você, meu irmão, para a gente utilizar principalmente, não unicamente, mas principalmente com aquilo que a gente não vê, com aquilo que a gente não é capaz de controlar. É a mesma coisa que eu falo, eu estou desempregado, e, Senhor, eu quero um emprego, e eu tenho fé que o Senhor vai me dar. E eu fico o dia inteiro dentro da minha casa. Não faz tanto sentido. Tem uma parcela disso tudo que eu tenho que ir atrás, né? Tem coisas que são palpáveis a mim, que são a minha responsabilidade dentro do todo, e aquilo que eu não posso tocar, aquilo que está além das minhas forças, aquilo que está além da minha capacidade, quem vai fazer por mim? Deus. Através do quê? Através da minha fé. Então, assim, irmão, usar máscara, passar álcool gel na mão, isso daí garante que nós não peguemos o vírus? Não garante. Nós temos relatos de pessoas que não saíram de casa e, de repente, apareceu o vírus e contaminou sua casa. Ou seja, mesmo seguindo tudo que a gente tem para seguir de recomendação médica, garante que a gente não vai pegar o vírus. O que garante que a gente não vai pegar o vírus? A nossa fé aplicada em Deus. Mas, desde que eu tome os cuidados necessários. Então, o que é uma opinião ponderada, equilibrada em relação a essa situação toda? Se vamos seguir as recomendações que os médicos mandam, que os órgãos mandam, né? Mas é óbvio que isso não vai garantir. Isso é uma forma de minimizar. Então, o que você está falando, meu irmão? Mesmo usando a máscara e passando o álcool gel na mão, eu devo ficar preocupado? Eu devo ter medo? Preocupado, sim. Ter medo com o dia de amanhã, não. Faça a sua parte e depois disso, o que você faz, meu irmão, minha irmã? Você descansa. Você descansa por quê? Porque você vai estar aplicando, faz a sua parte e logo em seguida aplique sua fé em Jesus, aplique sua fé em Deus. É só Ele que é capaz de nos livrar disso. Quem não pegou o vírus, né, até agora, considere-se que você já está vivendo um milagre. Considere-se que a mão de Deus já está sobre sua vida. Porque quem aqui já viu o coronavírus? Se fosse uma coisa que tivesse cor, que desse para enxergar, né? Você vê uma mesa, tá ali de outra cor, opa, coronavírus ali. Aí depende de mim, eu tô vendo. Mas você não vê, a gente não consegue ver o vírus. Combater o vírus não é uma coisa que é feita por vista, meu irmão. É uma coisa que é feita muito mais por fé. Mas lembrando que mesmo fazendo por fé, eu tenho a minha responsabilidade em relação a tudo isso, que é tomar os cuidados necessários. Por conta disso que nós estamos dando exemplo de obediência para a sociedade como um todo, seguindo as recomendações das autoridades e também, mas mesmo assim, sem em nenhum momento estarmos preocupados com o futuro da igreja ou com o que vai ser do amanhã, porque a nossa fé está firmada na rocha que é Jesus. Nós cremos que é Ele quem nos livra, quem nos liberta, e se porventura nós viermos a contrair esse vírus, acontecer qualquer coisa, nós também não devemos ficar com medo, porque não cai sequer uma folha da árvore, não é assim que a gente sabe, sem que seja aprovado, sem que passe pela permissão de Deus. Tudo, absolutamente Amém. Tudo, está sob a permissão de Deus. Então, em resumo, meus irmãos, tomemos cuidado com o que está acontecendo aí nos meios de comunicação como um todo, que querem jogar a gente sempre para o extremismo, ou muito para um lado, ou muito para o outro lado, fazendo com que muitas vezes nós não saibamos lidar com isso, e pessoas tendo inclusive a sua fé sendo abalada por conta de tudo isso. Não está certo, é um extremismo, e a Bíblia nos ensina, como lemos aqui, que nós devemos ser ponderados. Fiz mais um aqui. Seja ponderado. Essa é a palavra principal, né? A palavra-chave que eu gostaria de deixar para a igreja hoje. Que nós possamos ter equilíbrio, meus irmãos. Um equilíbrio divino, vindo da parte de Deus, que nós conseguimos através do Espírito Santo. De repente tem alguém nos assistindo que está se sentindo incapaz de adquirir esse equilíbrio que estamos pregando aqui. E eu te digo que é difícil mesmo, porque se a gente analisar o cenário real, a realidade é de muita preocupação, é angustiante.
seria angustiante. Seria se você não tivesse, se nós não tivéssemos o Espírito Santo, que nos conforta, e a Bíblia, através da sua palavra, que nos garante que nada vai nos acontecer se não for permissão de Deus. E, meu irmão, se é permissão de Deus para a sua vida, lembre-se que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, não vai acontecer nada na sua vida que não seja um plano maior de Deus para a sua vida. E Deus tem sempre o melhor, né? Os planos de Deus estão acima dos nossos. A mente de Deus é acima da nosso entendimento. Então, fique tranquilo, né? Se preocupe num nível para que você tenha os cuidados necessários, mas de forma nenhuma deixe que essa situação toda te abale. Não permita que a sociedade como está te jogue para o extremismo, né, da situação, para que você tenha equilíbrio. Jesus é o melhor exemplo de pessoa equilibrada que nós tivemos na Bíblia. Então, como cristãos, né, que seguem a Jesus, temos ele como nosso principal espelho, sejamos ponderados, né? Tome seus cuidados, saia de casa o mínimo que você puder, mas tem essa discussão, né? Precisa trabalhar, vá trabalhar, mas tome todos os cuidados. Que com certeza, fazendo a sua parte, Deus, por fé, através da sua fé, Deus também continua a nos proteger. Amém? Novamente, eu sou agora. Essa palavra tem falado muito ao meu coração, porque os irmãos sabem que recentemente acabou de nascer o Eric, né? Que está ali dormindo, ali no cantinho. E é uma coisa que mexe conosco. Recém-nascido, hospital, maternidade, vírus. Aí você começa a ver jornal, efeitos do coronavírus em gestantes e não sei o quê. Você começa a entrar numa pilha e quando você vai ver, você já está nesse extremismo aqui, né? De preocupação de o que vai ser de tudo isso. Aí uma opção que você tem não quero pensar nisso. Eu tenho fé e vou agir como se nada tivesse acontecendo. E pula para o outro, como escape. Está errado, né? Que nós hajamos com ponderação. Deus falou fortemente ao meu coração e tem servido muito para mim para lidar com tudo isso que a gente está vivendo. Então, eu gostaria de deixar essa palavra para a igreja e, finalizando, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle e nem vai perder. Tudo está sob a vontade e a permissão do nosso Deus. Fique tranquilo, meu irmão, minha irmã. Deposite 100% da sua fé, da sua esperança em nosso Jesus. Que ele sim é capaz. Nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Não tem como enxergar o vírus. É só através da fé mesmo que nós passaremos por tudo isso. Amém, meus irmãos? Pastor Paulo, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Agradeço a Deus pela oportunidade. Amém? Amém, meu querido. Deus abençoe. Amém. Que a graça de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua família, né? Sobre essa nova herança que chegou aí. Amém. Né? Que Deus possa abençoar vocês. Né? Eu sei que a André está aí também, né? Está dando uma força, menininhos. E que a graça de Deus seja sobre vocês todos que estão aí. Deus te abençoe, viu? Amém? Amém, então é assim, irmãos. Pela essa mensagem poderosa que veio aos nossos corações, nós escolhemos Deus. Amém? Escolhemos Ele. Com Ele, Ele vai realizar todas as coisas. Então vamos adorar a Deus com esse hino. Eu escolho Deus. Amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Ouvimos uma palavra maravilhosa de Deus. Estamos felizes pela grande bênção, de Deus usar o seu servo e que nós venhamos estar adorando a Deus nesse momento cristão.
chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo na minha Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida do Espírito Santo. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Escolhemos Deus. Amém? Essa bênção recaia sobre a sua vida. Nesse domingo abençoado. No final dessa live declaramos muita bênção sobre a sua família. Semana abençoadora, mês abençoador, ano abençoador. De uma forma que toda a direção de Deus recaia sobre a sua vida. Faça assim. E agora, querida e amada igreja, que a graça única salvadora em Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a consolação do Espírito Santo permaneça com todos nós e todos digam amém. Que Deus abençoe a todos, que a graça de Deus seja sobre a sua vida grandemente. Amém? Vamos fazer a parte final agora, abençoando toda a sua família. Vem cá, Michel. Vamos desejar uma bênção grande para a sua vida. Todos. Amados, desejo de te
Terça-feira juntos aí, irmãos. Isso, compartilha, deixa o like, ative o sininho no YouTube, porque esses cultos têm sido muitas bênçãos.